o jogo do São Paulo reuniu tudo que a gente tem de pior no futebol brasileiro em pouco tempo. O gramado horrível, um VAR inconclusivo com a imagem que não dá para saber se foi mão ou não. A venda de mando, que eu acho que é um absurdo também. Tudo que a gente pode ter, um futebol bem, bem ruim também. Não foi que foi um jogaço, nada, não. Foi assim, foi realmente pavoroso assistir São Paulo e Juventude. Você olhava todo esse entorno, era pior ainda. E aí você via para o banco de reservas e tinha o Zubeldia e o auxiliar, e enfim, toda essa novela, essa repetição de cenas que a gente já vê desde a chegada do Zubeldia. E aí, quando eu vi o Zubeldia tomando amarelo, eu achei curioso, falei, pô, vou pesquisar um negócio aqui. O Zubeldia, ele tomou 10 amarelos em 19 jogos pelo São Paulo. O Abel Ferreira tomou o 10º amarelo quando ele tinha um jogo de número 51 pelo Palmeiras. E ele já era campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Então, na comparação, a comparação é cruel, porque em 19 jogos consegui tomar 10 cartões amarelos e um vermelho, e ainda não é que ganhou, né? Só fica ali na beira do gramado, reclamando de tudo, aí invade o gramado, chuta copinho de água, chuta microfone, já desfalca o São Paulo de novo. Então, já dá pra gente falar com esses números aqui que o Zubeldia já ultrapassou o Abel. É que o Abel tá há 4 anos aqui. Já jogou de tudo quanto é tempo. Mas na média, o Zubeldia ter tomado 10 cartões amarelos em 19 jogos e um vermelho é um negócio assustador. Até há pouco, todos nós aqui, a gente tratava esse tema com um pouquinho mais de calma, porque o Zubeldia andava de metrô. Porque ele era simpático, porque ele era não sei o quê. Agora eu acho que já não tem mais como a gente ficar aqui falando que é normal, que o Zubeldia é exatamente o que o Mauro falou. Contra o Grêmio, que o juiz deu o acréscimo de 10 minutos e depois teve que dar mais 3 porque o Igor Vinícius foi expulso, o São Paulo não deixava a bola rolar. E depois fica com raiva do juiz, que o juiz tentou fazer o jogo ter o tempo parado. Contra o Juventude, a mesma coisa, o São Paulo o tempo inteiro parando, o Luciano, o Caleri quando está no campo, o Rafinha, é um negócio inacreditável. Então a gente passou muito tempo batendo no Abel Ferreira, com razão, porque o Abel Ferreira sempre foi muito mal educado, sempre foi desafiador, como você disse, falou que não ia mudar e tal, mas com o tempo ele diminuiu bem. A média que a gente achava alta, 10 cartões e 51 jogos para um técnico, agora são 10 cartões em 19. É um negócio estarrecedor. Então eu acho que quando você brinca, né, Tirone, sobre o modo Abel Ferreira, já dá pra gente mudar para modo Zubeldia. Tá muito mais. O Zubeldia tá muito mais ríspido, muito mais mal educado que o Abel. O Abel fez o que fez, como o Mauro disse, contra o Cruzeiro. Deu para ver no replay do lance ele correndo atrás, com aquela cara de ódio dele. É verdade, o Abel faz isso mesmo. Agora, já dá pra gente colocar, eu acho, com esses números, o Zubeldia acima do Abel Ferreira. Ô, Trajano, você passou pelo tema, mas eu vou voltar com você. E você fez uma pergunta pertinente sobre isso. Estamos falando de uma estratégia que lá o Abel usava essa estratégia, usa até hoje. A torcida do Palmeiras ama o Abel. E eu vou te dizer, a torcida do São Paulo está amando o Zubeldia. Está achando que é isso aí mesmo. Vamos Se brigar. sentem representados, né? Se sentem Vou representados. continuar, eu vou ser assim mesmo, porque vim aqui para ganhar e blá blá blá. É E uma ele não vai estratégia. estar no Estamos banco, falando e ele disso. não vai estar no banco contra o Botafogo, só. Não estará no banco. Não estará no banco. Legal. Isso Legal. que eu queria falar. Não é a primeira vez que o São Paulo não vai ter ali na beira do campo o comando técnico do Zubeldia. Já houve. Então, se o torcedor de São Paulo se sente representado, ele gosta do time sem o comando do Zubeldia. Ele gosta da pirotecnia do Zubeldia. Agora, não tem novidade nenhuma. Quando ele foi contratado, já sabia disso. Quem acompanhou a trajetória dele e outros clubes, sabe? Sabia que o jeitão dele. Agora, ele tem se mirar em alguma coisa aqui no Brasil. Eu não sei se já chegam aqui e falam, aqui o negócio dá para fazer, agitar mais. Porque ele se mirou, com certeza, no Abel. O Abel fez tudo isso e é vitorioso. É o técnico mais vitorioso do futebol brasileiro. Quer ver outro cara que é morrinha também, que ontem estava aprontando, sempre apronta? É o brasileiro, o Mano Menezes.
Mano Menezes, durante o jogo do Fluminense, também o juiz foi 2 vezes lá, vai tomar no ombro do juiz, não sei o quê. É um chato de galocha. Mas essa estratégia de ficar se revezando com os assistentes, isso é uma novidade no futebol brasileiro. Trazida ou partida do Abel. Que às vezes é ele que vai reclamar, xingar, tá ok? Ou senta no banco, vai lá um assistente reclama, ganha cartão amarelo, vem o outro, né? E é o que está acontecendo com o Zubeldia. E agora tem uma outra novidade. O tão tranquilo Arthur Jorge não se levantou ontem na coletiva? Isso. Por outro motivo. Mas também foi embora. Eu Por estou falando aqui. desconhecimento do trabalho do jornalista, né? Exatamente, porque a zona mista é ao lado. Então o repórter está ali para entrevistar, fazer a zona mista e o técnico. Quando o repórter viu que a zona mista está começando a andar, ele foi lá. Aí o técnico se revolta. Esse pessoal eles estão chamando muita atenção para eles. Eles estão muito mal educados e se achando donos da cocada. Você entendeu? E nós estamos, infelizmente, tendo que comentar isso aqui. Estão se achando demais. O futebol brasileiro está se perdendo em algumas coisas. Nós estamos discutindo muito tempo do VAR, desse maldito VAR, mal usado, que os juízes estão deixando o VAR apitar jogadas que não tem nada a ver, e essa performance dos técnicos na beira do campo. Isso está comandando. Agora temos a novidade, que é uma coisa velha, o estado dos gramados. Né? E por aí vai. E a gente esquece de falar, por exemplo, louvar, do Fortaleza, que está no G4. Tá no G4. E do Corinthians que saiu. E do Corinthians que saiu da ZR. Agora, a gente agora o Corinthians já. Eu só queria. Espera um pouquinho. Temos que pedir mais 2.000 likes, porque temos com 5.000, temos 10 minutos ainda de programa, é a hora da arrancada final. Mas a gente não sabe o local, a enquete como está, que o âncora não deu. Vou passar para o Corinthians já, falo a enquete, mas eu queria que o Mauro falasse sobre essa questão Zubeldia, Abel, método e tal. A pergunta é, onde houve erro de arbitragem? Flamengo e Criciúma, 22%. Palmeiras e Cruzeiro, 48%. Juventude e São Paulo, 11%. E nenhum ou todos, 18%. Assim está a nossa enquete. Você tem aí que dá mais 2.000 likes para a gente. Mauro, você também falou sobre o que fez o Zubeldia e tal, e sobre essa questão de ser uma estratégia. Agora virou meio que agora o modo é esse aqui. E o Zubeldia, Mauro, quando ele fala eu vou continuar assim, vim aqui para ganhar, nessa frase aí a torcida do São Paulo já enlouqueceu, falou é isso mesmo, estamos com ele, e assim é. Como o Palmeiras está com o Abel? Interessante que o Ancelotti ganha pra caramba e não faz esse xerique todo da beira do campo, né? Quer dizer, ele está associando esse comportamento dele à vitória. É uma narrativa muito conveniente, né? O temperamento dele é esse, tudo bem. Ele arca com as consequências tomando vários cartões. Mas vir aqui para ganhar, como se uma coisa estivesse ligada à outra, isso aí me lembra aquela história de eu prefiro jogar mal e perder do que jogar bem, e vencer do que jogar bem e perder. Como se jogar mal estivesse relacionado à vitória. É o contrário. Circunstancialmente, você pode jogar mal e ganhar. O Flamengo jogou mal e ganhou no sábado. Prefere aquilo? Não, prefere jogar bem e vencer, óbvio, né? Para citar apenas um exemplo. Mas eu queria também abordar de passagem no tema que está passando, que é o nosso glorioso Rames, né? Está rescindindo o contratinho dele. Boa lembrança, e tem uma continha para pagar. Segundo o colega jornalista Robson Morelli, são 12 milhões aí para mais, aí, né? Pelo menos 12 milhões. Então, 12 milhões dá uns 2 milhões de euros. E a dívida do São Paulo passa de 850 milhões, aumentou esse ano que passou, né? A gestão aumentou a dívida, embora tenha prometido reduzir a dívida, ganhou a Copa do Brasil, então está perdoada, está contratando novamente, está agitando no mercado, mas tem que pagar. Eu quero saber se o presidente Júlio Casares vai apresentar ao torcedor de São Paulo, de forma transparente, os números do Rames Rodrigues. Quanto custou essa aventura a São Paulo? Quanto estará custando essa aventura? Foi uma aventura, porque todo mundo sabia, todo mundo é força de expressão, mas muita gente, nós falamos aqui, era um risco, jogador problemático, jogador com muitas lesões, questões físicas, jogando poucas partidas, e só joga na seleção da Colômbia. Nada disso era novidade. Ele chegou aqui há quase um ano, em agosto, mais ou menos, do ano passado, essa negociação estava rolando, ou seja, menos de um ano depois ele vai embora, sem fazer nada pelo São Paulo, e o São Paulo tem que morrer numa grana. É impressionante que depois da gestão anterior, ter entrado na aventura Daniel Alves, que custará ao São Paulo uma grana até, sei lá quando, até ele fazer uns 43 anos de idade, São Paulo fica pagando ao Daniel Alves,
É impressionante que o Casares tenha feito mais ou menos a mesma coisa, tem uma escala um pouco menor, é verdade, mas tenha feito a mesma coisa, contratando um jogador que não trouxe retorno técnico. Daniel ainda jogou boas partidas, hein? O Rames nem isso. E isso está passando batido. Está passando batido. Não me venha com essa conversinha que vendeu camisa, que colocou o São Paulo no cenário internacional. Não vem com essa que não cola. Notinha em site no cantinho de página, como se dizia antigamente, não justifica esse investimento mal feito. Mal feito. E está passando bem batido. Quase ninguém fala sobre isso. Está ressentindo que alívio. Sim, mas quanto custa a brincadeira? A rescisão, ok, mas quanto custa? Né? Isso tem que ser falado. Quanto o São Paulo vai pagar? E rasgar dinheiro não é legal, ainda mais quando você não tem. Mas quando alguns times mandam o técnico embora, aí tem discussão, né? Vira um debate danado. Nossa, como é que manda tanto técnico embora assim? Tá errado também. E o time tem dinheiro para pagar. Aí o que não tem dinheiro pega jogador, traz jogador, não paga, e ninguém fala nada. Mas que coisa estranha, gente. Poucos falam. Vamos falar mais do Rames Rodrigues. Ô, Casares, quanto vai custar essa brincadeira? Esse papo de que foi bem, porque valeu, isso aí é uma cascata, gente. O São Paulo vai se ferrou, vai ter que pagar. Sabe outra cascata, Tirone? Outra vai ser assim, ó. O São Paulo se livrou de pagar X milhões com a rescisão de Rames. 6 meses de salário. Mas e todo atrasado, todas as luvas, claro, tudo que já pagou? Isso aí é uma brincadeira. Não tem. Foi um fracasso, foi um enorme fracasso. A gente tem a volta de André Ramalho ao futebol brasileiro, melhor líbero dos últimos anos, um jogador que deu estabilidade à defesa do Corinthians, que permitiu ao Corinthians ganhar do Bahia com um golaço de Romero e vocês perdendo tempo com o James Rodrigues. Aí, esse é o tema agora, Luca. Não chegamos a 7 mil likes, porque a fiel torcida fica evidentemente insatisfeita. Quer dizer, este programa só fala do Corinthians quando o Corinthians está mal. Quando o Corinthians começa a subir a ladeira já com vistas ao G4, ninguém fala do Corinthians. Não há de ser nada. Vamos falar agora. Deixa eu só ler a mensagem do Otávio Figueiredo aqui, que ele está dando uma zoada em mim. Ele fala assim: o chapéu do São Paulo não só tirou o meu reforço, me fez de idiota. Por meses vi análise de Marcos Antônio, sei de tudo do rapaz. E eis que ontem o âncora em sua live diz: veremos como se sai o novo reforço do São Paulo, o Antônio Marcos. É verdade, eu fui traído por um amigo meu que ficava chamando o cara de Antônio Marcos, Otávio. Foi isso mesmo. Você tem toda a razão. Agora, Juca, André Ramalho, hein? Chegou o novo Baresi, tá com tudo, Corinthians, reagiu. Já dá para buscar uma Libertadores? Como estamos? Aqui no Posse de Bola tem jornalista que confunde nome de colega, entendeu? E fala nome dos outros, e achincalha o colega. Tudo bem, âncora, você está perdoado. Não, olha, o que eu gostei mesmo ontem, o Corinthians acabou tendo muita sorte no final do jogo, 2 bolas na trave, o Hugo fez uma defesa numa cabeçada a queima-roupa, o placar justo teria sido um empate, mas o fato é que o Corinthians mostrou uma organização que não mostrava até então. E o grande mérito do Ramon foi perceber as fragilidades do Corinthians. E ao perceber essas fragilidades, até tirando o Wesley, para que o Corinthians tivesse uma linha de frente que ajudasse mais a defesa, ele escalou o time com 3 zagueiros, uma maneira de compensar a fragilidade dos laterais, com os quais ele não tem muito o que fazer, porque são os que são, e o Corinthians não tem outros. Então o Corinthians acabou conseguindo, ao marcar o Everton Ribeiro, impedir que o Bahia fizesse aquilo que o Bahia mais faz com competência, que é botar aquele meio de campo que é muito bom, tocando bola e se infiltrando na defesa adversária. E o Corinthians não deu chance até o final do jogo para que o Bahia fizesse isso. Aí, no vamos que vamos, e porque o Corinthians tirou jogadores esfalfados e perdeu o seu poder de marcação, e, a meu ver, se não foi por cansaço, o Ramon cometeu um erro de tirar o Rodrigo Garro, que é o cara que dá mais posse de bola para o Corinthians, que pensa mais o jogo, mas o fato é que o Corinthians aparentemente fez 2 acertos. André Ramalho e Alex Santana, que também jogou muito. Jogou muito. E o Corinthians saiu da zona do rebaixamento com um alerta. Saiu em termos, porque tem 3 times abaixo dele com menos jogos do que ele. Se ganharem esses jogos, devolve o Corinthians para a zona do rebaixamento, para o 17º lugar. Razão pela qual é fundamental o jogo de quinta-feira contra o Grêmio.
É o jogo de 6 pontos que valem 9. O Corinthians precisa ganhar este jogo. Porque o Grêmio é um desses times. Tem 4 pontos abaixo, mas 2 jogos a mais para fazer. Ou tem 2 jogos a menos. E assim também o Criciúma e assim também o Cuiabá. Então, Corinthians respira fora da ZR. Potencialmente continua dentro. Não pode relaxar.